Cara, não tem aonde você fazer. A carne é tua, você quer fazer aonde? Na churrasqueira e tal, vai fazer do mesmo jeito. Vai mudar sabor, vai mudar proposta? Vai, mas é tão bom quanto, entendeu? Pra mim, tudo é churrasco. Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a paixão de muitos brasileiros. Não é futebol não, mas é quase isso. Vamos falar sobre churrasco. E por isso eu tô aqui com o Rafa na brasa. E aí, Rafa, tudo bom? E aí, tudo bem? Como vai? Firme? Tudo bem, firme e forte, risonho e sorridente, como diria o meu grande avô Moacir Paulo de Paulo. Você tá vendo só? E eu tô aqui sempre lindo, bonito. Rafa, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Imagina, tamo junto. Futebol é uma paixão, né? Mas eu acho que o churrasco também, brasileiro ama fazer churrasco e graças a Deus eu consegui. Churrasco e futebol, dessa união aí. Olha, eu não sei se eu amo fazer, mas eu amo comer churrasco. A maioria, né? Fazer eu deixo pra outras pessoas que entendem mais disso. Meu pai que faz um belo de um churrasco, você aí. Agora comer pode me convidar que tô dentro. Gosta? Gosto pra caramba. Top. Agora, Rafa, é o seguinte, nunca é só um churrasco? Jamais, papai. Nunca é só um churrasco. O Jamais. que é? Eu criei essa frase no sentido de mostrar para as pessoas que eu não faço churrasco. Eu sou um cara que eu gosto de alegria, de proporcionar para as pessoas essa alegria de estar convivendo ali através da brasa, do churrasco, de uma carne. E ninguém faz churrasco por tristeza, né? Então, o churrasco é uma união. Então, nunca é só um churrasco. Alegria e prazer através da brasa. Esse é meu lema. O prazer em se alimentar, em estar ali batendo um papo. Por exemplo, costela. É uma delícia. Leva horas. Você não faz uma costela em 10 minutos. Então... É o prazer de estar ali cozinhando, fazendo e depois no final ter aquela costela desmanchando e saborear com o maior carinho do mundo. Ou seja, o churrasco ele é uma celebração, né? Com certeza, é uma celebração. O churrasco por exemplo, quantos domingos você já não se reuniu para fazer um churrasco? Com o pai e tudo. Agora você imagina que nem no meu caso, eu comecei a fazer isso quase todo dia, cara. Então, pra mim, falei, não é só churrasco. Porque fazer churrasco de domingo, ali, final de semana, bacana. Mas imagina, numa segunda, numa terça, numa quarta. Então eu comecei a unir toda essa parte. Falei, não pode ser só churrasco. Porque churrasco você chega, vai lá, assa a carne. Não. Tem muita coisa envolvida, é pessoas, é reencontros. Quantas vezes eu já não fiz festas que tem reencontros de pessoas que não se viam há algum tempo, comemoração de títulos, aniversários. Então não pode ser só um churrasco, tem que ser muito mais do que isso. Agora, Rafa, o que não pode faltar num bom churrasco? Cara, eu acho que não pode faltar amizade, não pode faltar gente. Sozinho você não faz churrasco. Até faz, né? Mas não vai ter aquela graça, né? Tem um amigo nosso do meio aí, que eu já tive o prazer de conhecê-lo, que fala, sozinho é carne assada. Então, tem que ter alguém junto. Mas eu acho que, assim, o ponto principal, falando em churrasco em si, no meu modo de ver, tem que ter algo especial. Então, por exemplo, o que pra mim é especial no churrasco? Cara, tem que ter um queijinho, tem que ter uma carne bem legal, tem que ter alguma coisa que dá uma diferença. E pra mim, um acompanhamento é o que não pode faltar. Então, tendo uma carne, tendo tudo, mas tem que ter um acompanhamento. Tem que ter uma farofa, tem que ter algo ali pra dar aquela enfeitada no churrasco e dar ele mais prazer. Rafa, agora você falou, né? Ter uma carne legal e tal. O que é essa carne legal? Como é que a gente define ou escolhe isso e fala, essa é uma carne legal? Isso é muito particular. Então eu atendo clientes hoje que eles gostam de carne bem passada e carnes mal passada é a maioria. Então assim, o que é uma carne? Você entender. Então, por exemplo, uma carne mais bem passada, é interessante você trabalhar com carnes de longa cocção. Porque aí se você pegar uma picanha, por exemplo, pode ser bem passada, pode ser mal passada, vai ficar gostosa. Mas quando você passa demais o ponto, você deixa de ter uma carne tão saborosa. Então, você trabalhar com cupim, trabalhar com outros cortes que, de repente, agrada o paladar. Então, para mim, uma carne boa seria esse entendimento do que é o churrasco. Por isso que eu faço muito com meus clientes. Como que é o perfil? Eu tento entender o perfil do meu cliente para poder trabalhar esse lado, entendeu? Agora, e por exemplo, que minha esposa, que ela tá aqui, inclusive, acompanhando, ela gosta de carne, tipo, quase torrada. Carvãozinho? Quase carvão, assim. Então ela pede, bem passada, hein? E às vezes o pessoal entrega no ponto, sabe essas coisas assim? E ela, eu queria, né, um negócio bem torrado mesmo, e às vezes o pessoal não entrega. Como é que você vê esse tipo de coisa? Então, depende muito assim, ó. Existem técnicas hoje que a gente trabalha que a gente pode deixar a carne mais bem passada, mas também fica suculenta. Então tem que entender aquele cliente. Normalmente a gente entende isso na hora, tá? Então sempre eu tenho uma carne mais bem passada. São carnes que nem eu te falei. Eu pego, por exemplo, um bife de picanha, começo ele primeiro, ele é um pouco mais fino e ele fica mais tempo na churrasqueira.
Para que a carne, ela vai fazendo a cocção dela de fora para dentro, para deixar o meio sem ter aquela cor vermelha. Porque muita gente fala, o mal passado, aquele vermelho eu não quero ver, eu quero bem passado porque eu não quero ver o vermelho. Então, isso eu consigo entregar uma carne suculenta sem ter aquele vermelhado no meio. Sem estar aquele ponto que a gente fala, né? O mal passado, ao ponto. Só que tem gente que gosta dela bem seca. Então é um perfil de cliente. Então se a esposa gosta dela bem passada seca, aí é outra coisa. Ô, Oni, você gosta seca ou seca? Então, mas aí, por exemplo, não tem gente que fala assim, não, mas isso não existe, comer carne seca. Existe. E aí fica pé da vida e, não vou fazer isso aí e tal. Não, comigo não, porque assim, eu trabalho com churrasco. Eu tenho que agradar o cliente. Então, o que eu tenho que fazer? Encantar. Eu não posso dar pra tua esposa aquilo que ela não quer comer. Entendeu? Então, aí que entra o meu trabalho. Por isso que eu creio Nunca é Só um Churrasco. O Rafa na Brasa é um personagem. Por quê? Ali a gente vai trabalhar para agradar o cliente em todos os sentidos. Tem aquele que não. Por exemplo, eu quero a carne bem passada seca, torradinha. Tá bom. Ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela vai ter que assar um pouco mais do que as outras, mas ela tem que comer aquilo que ela quer. Então aí existe um outro processo para trabalhar essa carne, entendeu? Geralmente as carnes que a gente trabalha lá mal passada, a gente tosta, dá aquela grelhada rápida de 3, 4, 5 minutos de cada lado, dependendo do bife que a gente tá assando, e depois a gente salga no final. Essa carne já mais esturricadinha, já mais seca, a gente já salga antes e já faz o processo e entrega pra ela sem problema nenhum. Só que aquele negócio, a gente brinca no churrasco, né? Se quer comer uma carne, a gente dá um carvãozinho pra ela. Mas é só uma brincadeira, eu tenho que agradar o cliente do jeito que ele quer, logicamente. Agora, tem uma coisa disso de, por exemplo, as carnes que são mais moles, ou, por exemplo, carne de churrasco precisa ser uma carne molinha? Não necessariamente. Hoje com a mudança que a gente teve na questão da criação do gado, da forma com que ele está sendo trabalhado, a gente não fala mais de carne de primeira e segunda. Então a gente fala que o gado lá que está sendo no pasto, está sendo criado para isso, que ele acaba sendo de primeira e de segunda, como você trata ele ali. Então assim, hoje a gente tem Nelore, Angus, Wagyu, são a classificação dos gados que a gente tem para comer. Quando você fala no Nelore, bem trabalhado no pasto, você tem uma carne tão macia quanto uma de Angus. O que vai mudar é como você lida com ele ali. Então, você tem que comprar de procedência. Então, antigamente, você ia no açougue e pedia carne de primeira, tal, para ter essa questão mais mole e ela mais macia ou não. Hoje, não. Hoje, você tem muita coisa no mercado que você vai comprar. Muita hoje você encontra balada a vácuo, congelado. Então, você tem que ver a procedência. Mas, assim, você trabalha de acordo... Hoje, o que é mais comum? Picanha, que é o brasileiro que mais ama. Então, na picanha, você sempre tem um pedaço do coxão duro, que é a parte dele ali maior na picanha, mas se você consegue deixar ela tão macia quanto. A questão é a compra com procedência e na hora de usar na churrasqueira. Como que você lida na churrasqueira? Que é aí que é o nosso desafio. Por isso que eu faço esse trabalho. Entregar para o meu cliente, não importa a carne que ele me entrega, mais macia possível. Então, existem técnicas de preparar fogo, tempo, temperatura, tudo isso vai influenciar para você entregar o resultado da carne mais macia ou não. Agora, qual que é a sua carne favorita? A minha favorita? Fraldinha, cara. Fraldinha? Eu gosto de costela, mas eu tenho problemas de saúde, eu não posso comer muita gordura. Então eu gosto da fraldinha. Eu amo fazer fraldinha com rúcula. Olha só, que legal. Rúcula, tomate seco, você pega aquela manta dela, né? Ela tem tem a fraldinha red, que ela vem sem aquela cabeça da gordura. Ou se tiver ela inteira, você tira ali. E eu enrolo ela com rúcula, tomate seco e geralmente também eu gosto de pôr um pouquinho de queijo. Um queijinho ali no meio, aí você assa ela como se fosse um rocambole. Aí depois você corta ela em tirinhas, fica uma delícia. Mal passado, a esposa não ia gostar não. Ó, eu, por mim, mal passado, bem passado. Bom, eu prefiro ao ponto. Tá. Mas assim, se tiver... é mal passado que tem, vamos pra dentro. Não, eu gosto bota dela... pra dentro que aí tá tudo certo. Eu gosto dela que ela chora de um lado, chora do outro e corta. E pronto, manda pra dentro. Sou muito fã dela bem passada. Ô, Rafa, agora sim, obviamente você já tem bastante tempo trabalhando com isso, e, conforme vai passando o tempo, mais experiência você vai ganhando, vai aprendendo mais, tanto sobre o seu cliente, como sobre churrasco, vai adquirindo técnicas novas e assim por diante. Mas eu queria saber o seguinte, você já cagou um churrasco, velho, e falou, puta, esse aqui fudeu. Já, puta, cara. Deu ruim, cara. Logo quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a trabalhar muito com cortes mais nobres. E assim, lá no interior, eu nasci e criado em Lins. Lá nós não temos alguns açougues especiais, boutiques especiais, assim, com cortes mais nobres.
E aí eu vim pra cá e comecei a trabalhar com cortes desse nível. E um belo dia, eu fui trabalhar com um corte com osso. Então ele era um corte alto e osso. E aí na hora de entregar, ele ficou cru no meio. Mas por quê? Naquele dia eu não trabalhei a temperatura ideal, eu não dei o tempo ideal e eu não fiz a cocção através do osso. Então ali foi um aprendizado. Eu fiz uma baita de um erro. Sabe, na hora que eu fui servir, eu falei, não vai dar certo. Eu parei, não quis servir aquela carne, mas uma pessoa chegou lá e falou, não, mas eu quero comer, eu quero agora. Tá. Tudo bem. E entreguei, ele devolveu o prato e falou, ó, tá errado, tá cru. E aí eu aprendi uma coisa que é o seguinte, cara, não adianta você ter pressa. Se você tem uma carne de longa cocção, com osso, você tem que dar o tempo suficiente para ela. Não adianta ter pressa. Então hoje eu aprendi, às vezes eu tenho que servir essa carne, eu mudo, coloco um bife mais fino, eu faço outra coisa, mas eu aprendi. Então foi um erro porque era empresários, era reunião de negócio, e foi um erro assim que eu nunca esqueço. Ficou marcado pra mim. Ah, mas aprende, né? A gente tem que aprender com o erro. Eu não tenho medo nem vergonha de falar que eu já errei. Já teve outros errinhos assim. É que esse erro foi um erro muito gritante, porque você imagina, tá todo mundo na reunião esperando o prato. Sim. E eu eu tenho algumas reuniões que eu faço em São Paulo de empresários assim. Você imagina aquela mesa que você vai receber o prato montadinho, com um purezinho, a carne porcionada, bonitinho. Eu tava fazendo exatamente isso, só que através do churrasco. Então eu não sou formado em chefe de cozinha, eu não sou chefe de cozinha, não tenho essa formação, mas ali eu tava fazendo o papel de chefe de cozinha e eu errei. Então ali me marcou porque ficou todo mundo esperando e não tinha o prato. Então foi um erro que Mas já teve outros errinhos, já teve. Não, mas quem nunca errou também, pô, que atire a primeira já aconteceu pedra, né? De eu queimei uma picanha, cara. Pô, imagina. Mas aí você traz pra nós que a Anne ia curtir pão de alho. Quem nunca queimou um pão de alho? Pão de alho, é. Você olhou do lado, pão de alho passou o ponto. Já era, passou o ponto. Agora deixa eu te perguntar, você tá falando desse negócio da nobreza e tal, né? De cortes nobres, né? Tem esse negócio da gente fazer um churrasco de maneira errada? Por exemplo, você não pode usar um garfo pra virar a carne, porque vai furar a carne, não sei o que. Existe isso? Ou, putz, cara, isso é bobagem e tal. É porque assim, ó, foi criado muito essa questão de o jeito certo, tal, errado de se fazer. Pra mim não tem jeito errado. Errado é você não fazer o churrasco, errado é você não tentar algo. Pra mim, esse é o rolê. Então, o churrasco não tem certo e errado. Eu gosto dela mal passada. Você gosta ao ponto, a esposa gosta bem passada. E aí, quem tá errado? Não tem errado. O X quando fura-se a carne, fala que se perde líquido da carne. Então, existe aquela questão assim, quando você pega um bife e coloca na grelha quente ali, você vai fazer aquela reação de Maillard. Nisso, você vai manter a suculência dentro da carne. Quando você fura, você tá tirando líquido. Só que, cara, a perda é tão pequena que você não vai ver isso, você não vai deixar de ter uma carne suculenta por isso. Então não tem nada a ver, só que a gente brinca. Esses dias mesmo, eu fui viajar agora recentemente e eu postei lá que eu fui virar a carne com o garfo. Mas choveu, tá errado, fulano falou que não pode furar a carne. Agora, por exemplo, linguiça já não fura, porque a linguiça tem a questão daquela tripa que ela tá ali, ela tá mantendo justamente os líquidos na linguiça. Uhum. E ela também, automaticamente que ela tá ali mantendo o líquido, ela tá cozinhando a linguiça por dentro. Uhum. Então nada mais é do que você tá assando a linguiça, mas aquela tripa tá mantendo o líquido para cozinhar, como se fosse uma panela de pressão quando você tampa. Quando você fura, você fez o quê? Você jogou o líquido para fora. Você perde suculência e também ajuda a não dar esse cozimento ideal dentro da linguiça, entendeu? Então o ideal é não furar nesse sentido. Mas, cara, não tem nada a ver. Eu já vi gente amarrar picanha, fazer varal de picanha pendurado no fogo de chão. O cara amarrar a picanha porque ele não queria furar pra não perder suculência. Para, tem nada a ver, não. Aí entra num preciosismo que, tipo assim, não precisa. Não precisa disso, não tem nada a ver. Não, assim, como eu te falei, você vai ter, sim, um pouquinho, vai perder um pouquinho, mas não é algo assim que, nossa, vai mudar tanta qualidade na hora de você. Não tem nada a ver. Não é isso, entendeu? É que aquele negócio, você pegou uma carne lá, sei lá, de R$200 o quilo. Pô, então vamos tratá-la com cuidado, vamos virar ela com pegador. A gente usa muita luva, né, de proteção. Então muitas vezes eu acabo virando na mão para ser mais rápido. Você tá com o pegador virando uma por uma, você vai com a mão, é mais prático quando é churrasco muito grande. Então assim, você acaba fazendo isso pra essa questão, pô, você pagou R$200 na carne, então vamos, né? Valorizar. Comprou lá 2,5 kg de uma carne que você tá pagando 200 o quilo. Poxa vida, então você valoriza, mas que vai perder, não tem nada a ver, não vai perder nada que vai te dar, não tem nada a ver isso não. Agora sim, cria-se um glamour, por exemplo, você vai em restaurantes, que eu fui uma vez aqui em São Paulo, um restaurante, o rapaz na hora de servir a carne, ele vinha com uma pinça.
Então ele vinha com a pinça, ele colocava... Existe esse glamour, é legal, você tá sendo atendido ali, o cara tá tendo todo um cuidado com a carne, é super válido. Só que não tem jeito, cara, não vai perder algo assim que você vai falar, nossa, perdeu tanto que perdeu a qualidade da carne. Não tem nada a ver, não vai, entendeu? Agora, qual que é a carne mais cara, hein? Agora me bateu essa curiosidade. O boi japonês, né, que é o Wagyu, seria o mais caro que a gente tem hoje. Aqui no Brasil nós trabalhamos muito com Nelore e Angus. E tem o Wagyu importado e tal, e que aí ele é mais caro. Eu não sei te falar o preço dela hoje não, mas ela seria o mais caro. Só que é uma carne bem mais forte, que ela tem um grau de marmoreio, né, que é a gordura entremeada, bastante nela. Então acaba ficando mais forte o sabor, entendeu? Uhum. Agora, como é que a gente aprende a fazer um bom churrasco? A vida me ensina? Ou é legal fazer um curso, alguém pra te ensinar? Como é que é isso aí? Cara, é legal fazer um curso, é legal me seguir também. Você vai aprender bastante. Mas assim, o que você tem que aprender é técnicas. Então, se você quer fazer um bom churrasco, é aprender técnicas de churrasco, tá? Então, assim, muita gente vai fazer, às vezes, um churrasco e compra pouco carvão. É igual, por exemplo, cozinhar macarrão. Cozinhar macarrão, você tem que ter bastante água para poder cozinhar aquele macarrão, para ele ficar mais soltinho e tudo mais. O que o pessoal geralmente faz? Coloca muito macarrão e pouca água. Então, é a mesma coisa, você tem que ter uma quantidade de carvão que esquente. Imagina que a tua churrasqueira, ela é como se fosse um forno ali. Então, ela tem que esquentar. Quanto mais quente tiver aquele ambiente da churrasqueira, mais você vai conseguir tirar proveito da carne. Então, muita gente vai lá, coloca um pouquinho de carvão e bota para assar. A carne acaba cozinhando ao invés de assar, porque ela demora um tempão para assar ali dentro. Então, assim, eu costumo dizer que uma festa para 20, 25 pessoas, a gente já chegou a usar 15 quilos de carvão, cara. E é muito. Porque você está usando uma quantidade, mas só que a gente está entregando um resultado diferente. A gente está entregando uma carne que a gente está pondo a temperatura nela ideal. A gente está grelhando o tempo dela ali de 4, 5, um bife de picanha, entregando naquele pontinho vermelhinho ou aquele pontinho rosa, depende de acordo com cada cliente. A gente tira mais proveito dessa maneira, entendeu? Mas curso é bom? É bom, mas é melhor aprender técnicas. Agora, a churrasqueira muda o sabor da carne? Porque assim, a gente está falando de uma realidade... Brasil. Então, igual a gente falou do futebol, você pega, né, o pessoal jogava futebol com latinha amassada, com tampinha de garrafa, com bolinha de meia, entendeu? E churrasco segue a mesma linha. Então, eu já vi o pessoal fazendo, tipo assim, o cara pega uns tijolos assim, empilha, põe uma grelha em cima, o carvão ali no chão e faz. O cara pega... os caras pegam e faz de N maneiras, né? Agora, a churrasqueira influencia o sabor de churrasco ou não? Depende muito. Por exemplo, eu faço... Aqui em São Paulo é muito comum nos apartamentos churrasqueira a gás. Uhum. Então, assim, ela tem um tempo de esquentar, o tempo de preparo diferente do que a carvão. Então, ela é mais rápida, porque você acende e tal, beleza. Só que, se você bobear, ela perde temperatura muito mais fácil que a carvão. O sabor da fumaça subindo que pega na carne é totalmente diferente. Esse sabor é muito mais gostoso do que a no gás. E tem também a elétrica, tem outras. Então, a churrasqueira vai influenciar nessa questão do sabor, sim. Bastante. Algumas você não vai conseguir dar aquele aproveito na carne como você daria no carvão ou no gás. Por exemplo, você pegar uma chapa de ferro e fazer na panela, fazer numa panela de ferro, numa chapa, no fogão, às vezes você consegue dar uma qualidade na hora de você cortar o ponto, às vezes melhor do que numa churrasqueira a gás. Então, assim, a churrasqueira vai influenciar. Eu agora estive fora e lá só tinha churrasqueira a gás. E eu preparei um churrasco tão bom quanto. O que mudou? O sabor. Eu não tinha aquele sabor da fumaça, não tinha essa questão. Então, churrasqueira influencia. Tem algumas churrasqueiras hoje em dia que elas são muito vazadas, então ela perde muito calor. O que você tem que ter é o calor concentrado. Então, se você tem uma churrasqueira que bate muito vento, que ela tira o calor dali, você vai ter uma carne um pouco diferente, porque ela vai demorar mais para assar, ela não vai ter um calor de contato muito forte, entendeu? E principalmente na churrasqueira, o que muda é a grelha. Se você tem uma grelha que dissipa muito calor, se você tem hoje em dia você tem grelha argentina, grelha uruguaia, barra chata, tem tudo quanto é tipo. Então você tendo uma grelha boa, com uma espessura legal, que ela segura a temperatura, você vai ter uma outra diferença na carne. Então tudo isso influencia. Aí eu vim para isso lá no interior, né, tava muito comum esse tipo de grelha, aí eu vim pra cá, pra São Paulo, fazer nas churrasqueiras aquela grelha moeda, que é a mais comum, né? Sim. Aí o pessoal, você não vai conseguir dar nessa grelha moeda a mesma coisa que você fazia na outra churrasqueira. Cara, foi até polêmico agora, meses atrás disso na internet. Cara, você faz do mesmo jeito. O que muda é a churrasqueira que você tem, se ela tem temperatura pra você fazer esse efeito na carne. Então a churrasqueira dá essa diferença? Dá.
Mas, repito, você tem que saber o que você tem na mão. Vamos lá, monta tijolo pra todo lado. Por que o pessoal enche de tijolo em volta? Pra segurar o vento ali, pra manter o calor concentrado. É isso, é a mesma coisa quando você vai pra uma churrasqueira que você vai fazer. Vou fazer em casa. Por que lá dava certo e aqui tá dando errado? Porque lá você fez essa proteção e manteve o calor. Aqui você não tá fazendo. Mas aqui eu comprei uma churrasqueira de alumínio e coloquei aqui. Mas tá tudo aberto. Então tudo isso vai influenciar, entendeu? Agora, se fizer na panela, é churrasco ainda? Pra mim é na air fryer. Eu fiz um vídeo na air fryer de uma picanha que eu fui criticado que eu estraguei a picanha. E eu tenho um vídeo que eu fiz pra minha mãe. Acho que ele bateu, eu não lembro se foi 3 milhões de visualização, 4 milhões, não lembro, uma coisa assim. Minha mãe queria comer picanha e tal, ela gosta de picanha, né? E aí eu fui fazer pra ela, só que eu não tinha um tempo muito hábil, eu tinha pouco tempo pra fazer, que eu precisava viajar. Eu falei, mãe, eu vou fazer na panela. Peguei uma frigideira e comecei. E aí eu peguei, fiz a picanha na frigideira. Na própria frigideira, eu fritei um queijo coalho e montei pra ela. E aí, o vídeo deu super certo, ficou bonito, o ponto da carne. Minha mãe amou, minha mãe comeu de se esbaldar. E as pessoas falaram que eu tava estragando a picanha fazendo ali. Cara, não tem aonde você fazer. A carne é tua, você quer fazer aonde? Na churrasqueira e tal? Vai fazer do mesmo jeito. Vai mudar sabor, vai mudar proposta? Vai, mas é tão bom quanto, entendeu? Pra mim, tudo é churrasco. Colocou pra fazer um grelhado na air fryer onde for, virou churrasco, entendeu? Ou seja, você precisa ter um pouquinho de criatividade, né? Criatividade. Criatividade, boa vontade. Eu tendo calor pra produzir, velho, eu faço qualquer lugar. Cara, agora você, né, falando esse tipo de coisa, você traz uma característica que é uma característica muito nossa do brasileiro, né? Essa questão da criatividade, de se adaptar aos diversos ambientes e tal. Você acredita que o brasileiro é o melhor churrasqueiro que tem? Eu acredito, cara. Eu nunca fui... Eu fui 2 vezes. Eu fui pra Argentina um pouco tempo atrás, o ano passado, e eu acabei de voltar agora aos Estados Unidos. Na Argentina é muito bom. Não vou falar que não é não, porque eu comi em 2 lugares assim distintos. Um lugar muito top e um lugar médio, mas os 2 muito bons. A carne é boa, a carne tem diferença e tal. Só que, cara, eu acho que o churrasco brasileiro ainda é que nem eu te falei, você tem uma farofinha, você tem um negócio ali que muda. Não sei, pra mim é diferente nisso. Nos Estados Unidos, eu comi acho que um ancho, se não me engano. Acho que foi um ancho. Muito bom. Só que assim, eu não sei, cara, faltou um toque ali. Faltava a carne, veio um prato com a carne ali grelhada e tal. Eu não vi a churrasqueira, mas disse que era na churrasqueira. Muito bom. Mas eu acho que ainda faltou algum toque ali, faltou um temperinho, faltou alguma coisa assim pra dar aquele sabor. Eu acho que o brasileiro ainda tem uma criatividade, um jeito muito ainda diferente dos outros de fazer isso, entendeu? Eu comi muito também o American Barbecue, que é o churrasco americano deles lá, né? Sim. Que é defumado e tal. Muito bom, mas muito apimentado, muita pimenta. E eu acho que a pimenta daquele jeito, que a boca ficava... Eu acho que isso rouba um pouco o sabor da carne, entendeu? Mas é o perfil dos caras. Tem gente que faz campeonato lá e é top. Brasileiros vão pra lá disputar. Mas é que eu prefiro ainda o brasileiro. Prefiro o churrasco brasileiro, que eu acho que ainda se destaca. E a gente dá pra saborear um pouco mais a carne, não saborear a pimenta, né? Pois é. Eu sempre tenho um molhinho de pimenta à parte, alguma coisa. Mas eu não curto, porque eu acho que rouba esse sabor, entendeu? Uhum. E eu acho que a carne nossa é tão boa, a carne é tão saborosa, que vale a pena você comer ela sem ter tanta pimenta, sem ter tanto um tempero tão forte assim, que roube esse sabor, entendeu? É a minha opinião, né? Agora, em questão de sabor, e falando de Brasil, o sabor do churrasco no interior é diferente do sabor do churrasco nas grandes cidades, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba? Cara, eu acho que o interior tem uma vibe diferente. Acho que o ambiente... lá as pessoas têm mais tempo. Lá as pessoas, tipo... Sei lá, sai 6 horas do trabalho, 6h10 estão em casa. Então... Aqui a gente ia chegar às 6h10 em casa. Então, a não ser que você mora do lado, né? Porque lá até ainda. a pé você vai demorar. Então, assim, eu acho que o ambiente, a ambientação do churrasco é diferente nesse sentido. Lá as pessoas são mais calmas na rotina do que aqui. E aqui em São Paulo, eu me conectei com pessoas que vieram muito do interior para trabalhar aqui. E quando a gente se une fazer churrasco, a gente percebe isso. Vem alguém que é de São Paulo, não tá na mesma vibe que a gente. Porque a gente vem do interior, então a gente vai fazer o churrasco, pô, vamos dar aquela minimizada? Aí chega alguém de São Paulo, que mora em São Paulo a vida inteira, que vai comer o churrasco antes, eles já chegam, e aí, já tá pronto? Posso comer? Então eu acho que esse é um diferencial, você ter esse tempo, essa bate-papo, come ali um negocinho, petisca uma panceta com limão, pega uma cervejinha.
Aqui não, aqui acho que é mais corrido, entendeu? É mais dinâmico o negócio. Eu acho que essa é a diferença do sabor, eu acho que daria, entendeu? Porque eu acho que aqui é muito corrido, né? Agora, Rafa, bom, a gente tá falando de churrasco e todo churrasco também tem que finalizar com uma boa sobremesa. Com certeza. E esse nosso bate-papo a gente também tem que finalizar com uma sobremesa. Então, o que a gente pode fazer na nossa churrasqueira de sobremesa? Eu sei que, assim, coisas tradicionais que eu como bastante. A banana, o abacaxi. Fora isso, eu acho que eu nunca comi mais nada. Você tem alguma outra sugestão que você fala, isso aqui é uma coisa legal pra fazer na churrasqueira? Eu vou começar até falando uma coisa assim, antes de falar da sobremesa. Tem uma entrada que a gente faz, que são os legumes grelhados. E você já fez alface e repolho grelhado? Cara, é uma delícia, velho. Tem um alface que você dá uma grelhada nele, assim, depois você vem com o molhinho. O que eu faço também na sobremesa? Você já fez uma coisa que é interessante, só que aí você tem que ter umas panelas apropriadas, tá? Então, tem umas panelinhas, são toda furada, que a gente chama de frigideira ali, furadinha. Eu, por exemplo, pêssego, figo, caju. Cara, você preparar isso tudo, dar aquela grelhada, flambar numa cachaça legal. É uma coisa que eu faço muito. Eu pego panetone ou chocotone, grelho eles e depois eu sirvo com essas frutas todas grelhadas por cima para comer. Fica uma delícia. Eu faço brigadeiro. Então eu vou fazer um brigadeiro e tal. Dá uma defumada. Existem algumas formas de você defumar o creme de leite ou do próprio chocolate ali. Eu gosto de usar o próprio carvãozinho ali. Eu vou colocando em volta, dando aquela fumaça e tampo para poder dar aquele aroma no creme de leite ou no próprio chocolate. E aí eu pego e sirvo o brigadeiro para as crianças defumado. Cara, fica um sabor surreal. O que eu mais faço é o abacaxi, que o pessoal gosta. A banana, que a gente faz caramelizada e serve com licor 43. Fica uma delícia. Sorvetinho também. E depois vem essas frutas que a gente sempre coloca ali para dar esse tchan. E aí a gente serve geralmente com sorvete ou com panetone, que também fica uma delícia. Entendeu? Muito bom, Rafa. Ou seja, criatividade sempre, né? Tem que criar. E, cara, eu acho que tem que inventar, né? E perder um medo, assim, se eu puser um abacate na churrasqueira, o que vai acontecer? Sei lá, testa, né? Nunca fiz assim, com abacate e tal, mas também deve ficar bom pra tudo que você criar, cara, tem que tentar. Por que o brasileiro tem essa questão assim, não só no churrasco? Porque ele é criativo, cara, ele não tem medo, ele vai, ele enfrenta, ele não tem essa preocupação, entendeu? Uma coisa que eu gosto de fazer muito na churrasqueira, você comprar, tem um queijo, esqueci o nome do queijo agora. Eu grelho o queijo e grelho goiabada. Eu faço queijo goiabada na churrasqueira. Romeu e Julieta, legal. Ele suja um pouco a grelha, porque ele dá uma grudada, mas, meu Deus do céu, vai ficar muito bom, cara. O sabor vale a sujeira. Vale. E aí, eu tenho muitas vezes que eu vou fazer, eu tiro as carnes, né, tal, eu dou uma limpada lá, passo, porque a gente vai grelhar agora o doce, né. Aí o pessoal fala assim, pô, mas você já tá indo embora, cara? Eu falei, não, calma aí que eu vou só tô dando uma ajeitada aqui, que eu vou preparar uma surpresa. Quando aí você começa a preparar, as pessoas até param de beber cerveja, que eles ficam vendo aquilo, eles querem comer. Aí todo mundo vem comer, cara, fica surreal, cara, fica bom demais, cara. Que legal. Rafa, pro pessoal te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? Rafa na Brasa com 2 Fs, o meu Rafa tem 2 Fs. Rafa na Brasa, você vai me encontrar aí no Instagram, Face, onde for, você vai me achar aí. Muito bom. Ou seja, Rafa, nunca é só um churrasco. Nunca é só um churrasco, é só chamar que a gente vai. Chama, muito papai. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rafa. Que isso, eu que agradeço. Tamo junto, valeu pelo bate-papo. Valeu. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, fazer um bom churrasco. Lembre-se que nunca é só um churrasco, porque o que vale ali é a amizade, é toda a comunhão, a diversão que tem em volta da churrasqueira. Isso que é o mais divertido. E segue lá o Rafa nas redes sociais. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Bora, tamo junto.